Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre construção do lugar das raízes. O nosso grupo é composto pelo Franz Anaya e por mim, Hector Dallanora. No final da apresentação, é esperado que os seguintes tópicos, ao serem mencionados, façam com que o ouvinte reflita sobre o que aprendeu com o vídeo. Tópicos esses são: construção do lugar das raízes, qual a utilidade do local das raízes, qual a relação entre o local das raízes e o mapa polo zero, qual a relação entre polos e zeros e ações P, I e D, qual o efeito de um polo no semiplano direito de S e qual o efeito de um zero no semiplano direito de S. A definição de sistema de fase não mínima e as características do LR e resposta temporal de um sistema de fase não mínima. Oi, eu sou Franz Anaya e vou falar sobre construção do lugar das raízes. O lugar das raízes é um gráfico construído que permite visualizar os polos e zeros no plano complexo de um sistema em malha fechada, tomando o ganho como parâmetro. O projeto de controladores procura a localização de polos e zeros para um sistema de malha fechada por meio de estruturas de controladores. Por exemplo, os que temos como tipo P, PI, PD e PID. No gráfico podemos observar o plano complexo no qual tem a característica de ser inestável na parte direita e estável na parte esquerda. Agora vamos prosseguir fazendo um exemplo da construção do lugar das raízes. Primeiro passo: desenhamos no plano complexo os polos e os zeros da malha fechada. Dessa forma, observamos os polos e zeros da função da transferência. Como podemos ver aqui, os polos são 0, menos 1, menos 2, menos 4 e o 0, menos 3. Segundo passo. No segundo passo vamos achar a centroide e os ângulos das assíntotas. Como podemos observar, a centroide está na localização de menos 1,33 e os ângulos, ao ter 4 polos e um zero, vamos ter, porém, três ângulos, um de menos 60 graus, outro de 60 graus e de 180. No terceiro passo, agora vamos achar o ponto de partida do eixo real, com a seguinte equação, no qual pegamos o menos 0,43. Por quê? Porque está dentro do lugar das raízes estáveis e as outras estão na parte instável. Para uma melhor visualização, utilizamos o MATLAB utilizando a ferramenta RLocus. Qual a utilidade do LR? O uso do lugar das raízes pode ser útil em projetos de controladores para sistemas dinâmicos lineares do tipo SISO, que significa Single Input, Single Output, como e são de utilidade para loops de temperatura, pressão, fluxo e nível, por exemplo, já que permite visualizar o deslocamento dos polos e zeros em malha fechada. Qual é a relação entre o LR e o mapa polo zero? A relação do mapa polo zero e o lugar das raízes é que o lugar das raízes é representado por uma função de transferência na qual pode ser visualizado num plano complexo, como o mapa polo zero, no qual é representado o comportamento dos pontos no plano complexo. Qual a relação entre polos e zeros e ação P e D? As ações dos controladores P e D implementam polos e zeros na função de transferência para poder manipular a saída, como por exemplo, reduzir o sobressinal ou diminuir o tempo de estabilização. Na primeira figura, a gente tem um gráfico que o tempo de estabilização dele foi por volta de 7 segundos, enquanto na segunda figura ele demorou aproximadamente entre 1,5 e 2 segundos para estabilizar. Porém, apareceu um
sinal nela. Isso foi após usar um controlador PID. Controlador proporcional. Quanto maior o ganho, maior seria o esforço de controle e o sistema tende a responder mais rápido. O erro em regime permanente pode ser reduzido, mas não é eliminado. Aqui nesse gráfico, a parte contínua é quando o ganho K é igual a 1. Ao aumentar o ganho K para 2, como mostra no tracejado, você tem uma resposta mais rápida, porém ela demora mais para conseguir estabilizar. E aumentando ainda para 4, ele responde mais rapidamente, só que o tempo para estabilização é maior. Controlador proporcional integral, PI. A ação integral tem função de seguir a referência com erro nulo, e ela sozinha tende a piorar a estabilidade relativa. Para contrabalançar este efeito, é utilizada juntamente com a ação proporcional. Aqui no gráfico, como a gente pode ver, o ganho sempre, em todas elas, são igual a 1, e o tempo de integração é 2 para o pontilhado, 4 para o tracejado e 10 para o contínuo. No 2, quando ele é pontilhado, a gente pode ver que ele tem uma resposta mais rápida, só que tem um sobressinal mais alto. Enquanto isso, no 10, a resposta dele é um pouco mais lenta. Controlador proporcional derivativo, PID. A ação derivativa tem função de antecipar a ação de controle para reagir mais rápido, evitar característica oscilatória. Antecipa o sinal da saída do processo para o controle mais eficaz e tende a aumentar a estabilidade relativa. Aqui nós temos um ganho proporcional que seria o Kp igual a 1, o tempo de integração igual a 1,5 e o tempo de derivação no tracejado 0,1, no pontilhado 0,4 e no contínuo 2. Como exemplo desse controlador proporcional derivativo, nós podemos pensar em um processador de áudio, por exemplo. Se o DJ ele tem um processador para evitar que passe ondas quadradas para seu equipamento sonoro, esse controlador ele vai agir de forma que, ao ele perceber que pode enviar uma onda quadrada para o som, ou para o alto-falante, ou para o que quer que seja a aparelhagem dele, ele vai cortar essa onda, ele não vai permitir que ela passe, evitando que os componentes do DJ queimem. Qual o efeito de um polo no semiplano direito de S? Um sistema com coeficientes negativos necessariamente apresentará raízes no semiplano direito, o que não satisfaz as condições de estabilidade. Isso pode ser confirmado através do método de Routh-Hurwitz. Então, o método de Routh-Hurwitz, quando você monta a tabela, você sabe que se a tabela oscila entre positivo e negativo, quer dizer que pelo menos uma das raízes, ou seja, no ponto que ela trocou, ela estava positivo e virou negativo, aquele ponto é onde eu sei que eu tenho polo semiplano direito de S. E essas imagens a gente tem, na primeira imagem da esquerda, 2 polos e 2 zeros, ambos no lado esquerdo de S. E na direita nós temos 2 polos no lado direito e 2 zeros do lado esquerdo. O efeito de um zero no semiplano direito de S. O sistema pode ter zeros no semiplano direito e ainda ser estável. Se os zeros forem refletidos para o semiplano oposto de forma simétrica, em relação ao eixo imaginário, o módulo de G de S será o mesmo, havendo apenas mudança de fase. Nessas duas figuras a gente pode perceber que apenas foi espelhado em relação ao eixo Y. No caso, a linha azul claro ali, da parte azul claro, ela tem a mesma magnitude da azul claro do lado esquerdo. A única diferença que a gente vai ter é o ângulo que elas vão fazer, né? Que elas estão invertidas, no caso. Defina uma fase não mínima. Um sistema é dito de fase mínima quando todos os zeros estão no semiplano esquerdo do plano S.
enquanto que um sistema é dito de fase não mínima se tiver zeros no semiplano direito. Como a gente pode ver na figura da esquerda, os dois zeros estão no lado direito do semiplano S, enquanto os dois polos estão no lado esquerdo. E na figura da direita, a gente pode ver o que o professor já tinha dito para a gente em aula, que os zeros, os polos, eles procuram o zero. O zero atrai o polo, né? Tanto que quando colocado um zero à frente do último polo, que seria o -2, o formato do nosso círculo mudou totalmente. Ele ficou mais inclinado para a esquerda. Expor as características do LR e da resposta temporal de um SFNM. Um exemplo interessante de fase não mínima é o tempo morto, retardo no tempo ou atraso de transporte, caracterizado por J de S igual a exponencial de ST. O módulo sempre é J de JW igual ao cosseno de WT menos J imaginário seno de WT igual a 1. E a fase? A fase vai ser J de JW igual a menos WT, que seria o tempo morto igual ao decréscimo na fase. Obrigado pela atenção.